O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, 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 Ai de mim se não evangelizar. Assim fala São Paulo, e esse grito sai do coração de Paulo. Ele sente que tem ouro dentro dele. Ele tem o segredo que salva o mundo. Ele tem a força para levantar o mundo. E este grito sai desta consciência. Paulo sabe que Jesus é a solução. Paulo sabe que Jesus é a resposta a todas as dores deste mundo, a todas as doenças. E ele se sente obrigado a falar, a anunciar. Ai de mim se não evangelizar. Seria um egoísta se segurasse dentro de mim esta grande graça e esquecesse que o mundo precisa, fechasse os olhos para o mundo. Irmãos, vocês podem ver claramente a força de Jesus. Ele entra na casa de Simão Pedro, de André, seu irmão. Pedro era casado, tinha a sogra que vivia junto na casa e estava deitada pela febre, caída. E Jesus se aproxima, dá a mão e a ajuda a se levantar. Olha que coisa forte é. Jesus se aproxima e a ajuda. Não é Jesus que a arrasta, Jesus ajuda. Isso significa que precisa também da boa vontade dela de se levantar. Quando a gente quer se levantar, Jesus está aí, te dá a mão e te ajuda, mas também precisa que você queira. Jesus não age com violência, não arranca o teu braço, entende? Ele te ajuda e você vai se levantar. E é interessante que o verbo que se usa aqui diz assim: Jesus a ajudou a se reerguer. É exatamente o que nós entendemos.
Quando uma pessoa está caída na rua e de repente vem para nossa casa, se restaura fisicamente, tudo, faz um curso de cuidadores, depois sai, consegue um trabalho e casa, tem uma família bonita, o que a gente fala? Ele se reergueu, é ou não é? Ele conseguiu se levantar, conseguiu se reerguer. A mesma coisa. Esta febre é o símbolo de todos os caídos. Esta mulher é símbolo de todos os caídos e a febre é símbolo de todas as doenças, todos os problemas, tudo que de ruim acontece na vida. Que antes ou depois todos nós experimentamos esta caída ou esta queda, esta prostração. Jesus se aproxima de nós, oferece a sua mão e nos ajuda a nos levantar. Como é bonito isso. Mas pensa um pouco como ficaria a vida desta mulher se Jesus não estivesse aí, perto dela. Como ficaria? Continuaria na sua doença, continuaria no seu sofrimento, na sua prostração. É a mesma coisa que acontece aos irmãos das ruas, por exemplo. Se você não apresenta Jesus para ele, se você não se aproxima e se torna a mão de Jesus que os ajuda a se reerguer, não obriga, não se consegue, não queremos obrigar, mas oferecemos a proposta de se erguer. Quantos querem, quantos lutam e quantos conseguem. Isso que é bonito. Esta é a força da Missão Belém, entende? A Missão Belém, ela não tem muita coisa. É como a Gruta de Belém, não tinha muita coisa, nem a porta, nem janela. É uma gruta. Porém, consegue oferecer o dom mais precioso, o tesouro mais precioso que existe, que é Jesus. E com Jesus você vai se reerguer, vai se levantar, vai também se enriquecer, no sentido que você vai ter o dinheiro que precisa para viver. Esta é a força da Missão Belém, entende? Não podemos dizer que temos muitos psicólogos, tem voluntários, sim, graças a Deus, mas quem é que vai conseguir falar com 2.200 pessoas, entende? Então, a Missão Belém é uma semente lançada. Aonde ela cai, ela te levanta, ela levanta as pessoas. É claro que a pessoa também tem que querer se levantar, porque não é possível só Deus te dar a mão. Você precisa querer se levantar. Mas hoje eu quero frisar esta consciência de São Paulo. Ai de mim se não evangelizar. Se eu não evangelizo, ele não se reergue do chão. Ele não se levanta do chão. Ele não sai do seu lixo, do seu chiqueiro, entende? Se eu não evangelizar, ele não vai ter a força. E aqui que está o ponto. Jesus é a força. Jesus é a verdadeira solução. Jesus é a cura dos males. Depois virá o restante, depois virão os remédios, depois virá o médico, depois virá o psicólogo. Mas a primeira coisa é que você acredite na vida, acredite em Jesus, que você queira se levantar e que você aceite a força de Jesus que te levanta. Esta é a mensagem da palavra de hoje. A primeira leitura era a leitura de Jó, que com grande sofrimento falava: me levanto de manhã e não vejo a hora que chegue noite. Vou dormir, não vejo a hora que chegue manhã, porque estou cansado de ficar deitado, sofrendo. Então, não existe um momento de Jó ter paz, ter calma. Ele fala assim: a minha vida parece o fio de um tecelão, de uma pessoa que está tecendo. Aí é tão rápido, entende? O fio passa de um lado para o outro e assim a minha vida corre. Dia por dia, os meus dias correm mais rápidos do que um tecelão, do que um tecido. E a minha vida acaba. Então, precisamos nos perguntar: aonde eu estou? Eu estou caído? Será que eu vou ficar caído até o fim da minha vida? Porque a vida passa. Será que eu vou decidir de me levantar? Porque precisa você se decidir. Precisa eu me decidir, entende? Aí depois Jesus
faço o restante. Mas se eu preciso falar, Senhor, me levanta, eu preciso de você. Devo reconhecer que estou caído e preciso me levantar. Esta é o desafio de cada um de nós, entende? Se conscientizar de onde ele está e querer se levantar. Porém, hoje eu gostaria de chamar aqui a Vanessa, que ela vai partir para o Haiti amanhã ou depois de amanhã, não é? Esta madrugada vai partir para o Haiti, então vamos rezar por ela, porque lá no Haiti não tem uma situação muito tranquila. No dia 7 se espera uma revolução, porque o dia 7 é o dia 7 de fevereiro, o dia que troca o presidente. Na verdade, o presidente foi morto 3 anos atrás e não trocou nada, mas tem um primeiro-ministro que quer ser presidente, então eles querem derrubar o primeiro-ministro e assim, os delinquentes, todo mundo está se unindo. No Haiti funciona tudo com bandido, também as greves funcionam com bandido, então estão se unindo para derrubar o Ariel que é o primeiro-ministro, e ela chega no aeroporto exatamente no dia antes da revolução, então vamos rezar que possa sair do aeroporto e chegar no Ave Jeremi. Mas a pergunta que eu faço para ela assim: é claro que o Haiti é um país caído, é claro que o Ave Jeremi, que é a missão onde você está há tantos anos, que é a nossa missão, é uma área caída, uma área sofrida, uma área pobre, muito pobre, uma das mais pobres de Porto Príncipe. Então, como é que você vive o teu ser missionária lá? Como é que você vê Jesus se levantar esse povo? O que é para você ser missionária lá? Bom dia, boa tarde, né? E olhando o Haiti é um lugar que ninguém pensa, né? Primeiramente, né? Quando a gente fala que está lá, que missão que você dá? Estamos na missão do Haiti. Nossa, né? Aí vem todas essas notícias que todo mundo já sabe. Porém, é forte para mim, também para os outros missionários que estão lá, pensar que tem tudo isso, né? E mais um pouco. Porém, a cada dia a gente vive um milagre e a gente tem uma experiência forte com Deus, né? O trabalho maior é com as crianças, né? Os jovens, né? O centro, as 3.000 crianças, o centro de criança desnutrida, e a cada dia você vive uma experiência forte com eles. Porque quando eu vejo que a situação está difícil, né? Nossa, tem um problema dali, não vai dar para fazer isso, não vai para fazer aquilo. Você olha para uma situação que vem numa situação muito mais baixa do que você já está vendo, é uma criança que precisa, uma mãe que precisa, e você olha ali e fala, nossa, é Jesus, é Deus. Então não posso parar, não devo nem parar por isso, né? Mas ao contrário, lutar pela vida dela, pela vida da mãe, pela vida do pai, e sentir muito que é Jesus que está ali. Eu sinto muito. Várias vezes a gente sente, e eu senti muito forte, que Jesus fala, eu estou aqui. E isso me impulsiona a querer estar cada dia mais me entregando, né? Porque tem um cuidado, vamos dizer que social, né? A gente tem escola, hospital, e algumas pessoas podem me dizer, uma ONG poderia fazer. Mas dentro disso, eu sinto muito que a gente consegue também dar o amor de Deus, né? É como o padre falou, é uma favela caída, que ninguém quer saber, e muitas pessoas falaram, a gente achou que não tinha vida neste lugar, que chegava até tal ponto e não existia mais vida. Então eu sinto que Deus também me chama a estar lá, para poder oferecer a vida. Pode começar por uma escola, um prato de comida, mas eu sinto que dentro dali a gente consegue oferecer muito mais, né? Eles conseguem sentir o amor de Deus e eu vivo muita experiência que a criança vem e fala, obrigada por isso, obrigada por tudo que vocês fazem, e a presença de Deus está ali, né? E por isso que eu acho que a missão continua, e apesar de todo, né, esse furacão que acontece em volta, eu percebo muito que Deus nos dá a força assim, de continuar e de não fechar, de conseguir
apesar dos pesares, conseguir estar ali anunciando, né? Seja às vezes com gesto, às vezes é no silêncio mesmo que eu percebo que a gente consegue dar Deus. Às vezes é testemunhando, às vezes é fazendo pregações e tudo mais. Porém, Deus sempre dá a graça de fazer isso. E eu sinto que isso dá um sentido à minha vida, né? Se não fosse isso, eu não sei o que eu estaria fazendo, né? Eu penso muito nisso. Eu falei, nossa, se eu não tivesse respondido a Deus, dito sim, o que será que eu estaria fazendo? Qual sentido seria da minha vida, né? Vendo tantas coisas que acontecem no mundo, eu penso, qual direção teria tomado, né? Será que eu ia ainda estar aqui? O que será que estaria acontecendo? Porém, dizer sim a Deus, eu senti que mudou, né? Norteou a minha vida. E as crianças, né? A missão me direciona e me deixa muito mais próxima de Jesus, né? A cada vez mais, em cada situação. Eu sinto que não são as dificuldades que falam, nossa, vamos desistir, vamos desanimar, não vou fazer. Eu sinto que, pelo contrário, que as dificuldades me mostram que existe um Deus que me suporta, que me sustenta, né? E que quer conduzir também, através da minha vida, da vida dos meus irmãos, que os outros também possam encontrar a Deus, né? Então eu acho que o anúncio chegou até mim, né? E eu agradeço muito a Deus, as pessoas que me anunciaram, que falaram para eu fazer um retiro, que me deram Deus, né? Depois que eu pudesse estar aqui, dando Deus também, e na missão especificamente agora no Haiti, podendo oferecer isso, né? Então eu sinto que é aquela questão de graça receber, de graça dar. E eu agradeço a Deus por isso, poder fazer isso também, né? Eu sinto muito que Jesus, em cada situação ele vai mostrando, olha, vocês fazem isso, fazem aquilo, e vai dando certo, né? E você vai vendo que realmente é a mão de Deus. E muita coisa que vocês já viram a gente viver no Haiti, e até mesmo aqueles 3 meses fortes de experiência, sem poder sair para comprar água, para comprar comida, eu sinto muito que foi a maior experiência de providência divina, a mão de Deus ali, foi uma das coisas que a gente viveu, e eu sinto quanto Deus, ele pensa, quanto Deus é amoroso, quanto Ele cuida, né? O quanto Ele pensa em cada detalhe, assim, né? Então, por que não continuar dando a minha vida? Por que não continuar permitindo Ele dar sentido à minha vida através do serviço, assim, né? Então, eu sinto muito, muito isso, né? Deus me ajudou, me levantou da onde eu também estava, né? Das minhas bagunças, da minha vida, e me trouxe para que eu também pudesse dar minha vida e ser um sinal, né? Para as crianças, né? Para os adultos, os jovens, né? Seja qualquer estado, qualquer lugar que Ele me coloque. Então eu sinto isso uma graça muito grande. Quanto tempo você está no Haiti? 12 anos. 12 anos. Daqui a pouco vou pedir que você conte algum fato, alguma pessoa que estava caída e que você viu se erguer no Haiti, porque nós assim, temos dificuldade em entender tantos números que são importantes, mas entendemos muito bem as experiências, os acontecimentos. Mas eu quero antes lembrar que ela também teve o seu se reerguer, porque ela entrou na Missão Belém há quantos anos atrás? 16, 2008. Poucos sabem que ela chegou num dia que estávamos fazendo missão de rua de baixo do viaduto do Chá, no Vale do Anhangabaú. A gente tinha acabado de dormir lá no chão, apareceu ela, era uma jovem, assim como tantos jovens, e começamos a falar alguma coisa. Eu falei, olha, se você quer fazer um pouco de missão com a gente, pode vir. Aí ela se jogou já numa aventura e nunca mais voltou atrás. São 16 anos. E assim, muita coisa. Hoje ela se encontra no Haiti, há 12 anos se encontra no Haiti. A Renata veio para cá, ela teve que assumir um centro-escola, onde 3.000 crianças, jovens, adolescentes vivem das 8 da manhã até as 5 da tarde, de sol a sol, do nascer do sol ao pôr do sol. É uma vida para estas crianças.
Bom, não sei se você consegue contar para nós algum fato que assim fica mais fácil para nós compreender. Que Jesus, o Evangelho contou a sogra de Simão. Aí você consegue falar algum fato, algum nome, alguma pessoa que Jesus conseguiu erguer através do anúncio? Sim, ele está na mini escola de missão, né, agora. Teve um jovem, na verdade nem era jovem quando ele apareceu na nossa igreja, né, lá na missão. Ele não tem pai, não tem mãe, morava no interior do Haiti e veio parar na capital. Quando ele veio parar na capital, veio parar na favela do UAF e... Quantos anos tinha? Ele tinha... Agora ele já tem 22, 21, 22, acho que ele tinha uns 12 anos, 14 anos assim. E ele veio parar na favela, né, sem muita direção, e na favela, como todo mundo sabe, tem os bandidos, e normalmente eles pegam os jovens, as crianças, para ir comprar as coisas para eles. Compram um cigarro, compram uma bebida, manda eles irem fazer isso. E esse menino chegou lá e ficava dormindo de favor na casa dos outros e comprava, saía para comprar cigarro para os bandidos, ficava indo e voltando assim. E teve uma vez, a gente estava fazendo uma novena, né, de Nossa Senhora, Rainha da Paz, e ele apareceu do nada na igreja assim e veio falar para mim que queria entrar na escola. Aí eu não sabia nem quem era, aí ele foi explicando a vida dele e tudo. Ele falou, eu queria a escola e queria uma Bíblia. Aí eu falei, mas você não sabe ler? Ele falou, eu sei sim. Eu falei, então eu vou pegar uma Bíblia, se você ler, eu vou te dar. Aí eu fui lá, peguei a Bíblia que a gente tem e dei para ele e falei assim, ó, eu vou escolher a página para você ler. E eu abri no Evangelho e ele leu, né? Leu muito bem até por sinal. E naquele dia ele falou assim, então agora eu queria entrar na escola. Aí eu falei, mas que série que você tá? Ah, eu tô na 5ª série. Aí eu falei assim, olha, e a gente não tinha 5ª série, né? Porque a gente estava subindo ainda, né? E eu tenho a 4ª série. Ele falou, não importa. O que importa é eu sair da rua, porque eu sei o que está acontecendo comigo não é bom, e eu ir para a escola. E aí tudo bem, a gente foi, lembra, a gente conversou com a Renata, bem, vamos fazer o teste então. Então ele veio para a escola e começou a seguir, né? Passou, agora está para nós o 2º ano do ensino médio, né, todo esse tempo, e dentro desses anos, ele chama Christopher, dentro desses anos... Como é que é o nome dele? Christopher. Isso. E dentro desses anos, ele foi batizado porque ele não tinha batismo, né, recebeu a primeira comunhão, e em novembro do ano passado, recebeu o crisma. E está vamos dizer, a gente tem a mini escola de missão, já está 2 anos com a gente na mini escola de missão, vem para o barraco... Ele sente que pode ser que tenha alguma coisa diferente, então a gente também está ajudando ele nesse sentido. E graças a isso, né, também a ousadia dele, né, de querer pedir a escola e depois também receber o anúncio, como todos nós, recebeu o Yeshua, todos os retiros e as formações, e ele sempre continuou, né, e continua até agora. Então ele também é um braço forte para nós, né, no Ajará, ele ajuda a gente. Né, todo sábado e domingo ele está lá ajudando e também fica em casa, né? Então, na verdade, fica 24/24 dentro da missão, né? Vai para a escola, né? Porque ele estuda na nossa escola, depois volta nos dias que está na mini escola de missão em casa, também fica, depois ajuda nas atividades e ele é muito grato, assim, né? Ele sempre fala, quando ele fala da missão, ele é muito grato porque se não fosse a missão ele não teria recebido os sacramentos e conhecido a Deus. Né? E talvez nem estaria vivo, né? Caindo na realidade dos bandidos, comprando, porque eles começam assim, né? Compra cigarro, compra bebida, daqui a pouco eles entram no meio, começam a segurar a arma e aí pode perder a vida, né? E ele é muito grato a isso porque a missão conseguiu anunciar isso a ele e depois ele também conseguiu, né, corresponder a Deus, né, dessa forma, servindo também. Sabemos que vocês passaram por apuros no ano retrasado
praticamente vocês sabem que eles ficaram ilhados porque os bandidos sequestraram o porto de Varé, que é o porto petrolífero onde entra todo o carburante, combustível para o Haiti. Então, a nossa missão é rente a este porto. Então, nós também ficamos ilhados e não chegava água, não chegava comida. Lembro para todos que debaixo do nosso chão existe só esgoto do lixo, porque não tem água. E a água salgada também está contaminada. Então, não tinha água, não tinha comida e não podiam sair e não entrava ninguém. Tinha trincheiras ao redor do porto, da nossa favela, tinha trincheiras profundas 4 metros, largas 4 metros, para ninguém passar. Então eles se sentiram ilhados na mão de Deus. Como é que você viveu esse tempo? Te conta um pouco, porque eles dependiam exclusivamente da água que descia do céu. Não tinha água, porque você não vai tomar água salgada, contaminada, de esgoto, não vai beber o esgoto que está embaixo, então só se podia beber a água do céu e o céu mandava água. Conta um pouco como é. Primeiramente, humanamente falando, você fala, nossa, agora acabou a água, acabou tudo, como nós vamos fazer? Como vamos fazer o hospital funcionar, as crianças? Foi o tempo também que teve aquele surto de cólera também, por conta da falta de água, que o povo cavava aquele chão sujo e jogava alguma coisa para a água ficar clara e depois tomavam aquilo. E foi muito difícil, assim. Porém, eu sinto que a gente viveu, eu também vivi muito, vamos dizer mesmo, apegada em Deus, né? Acho que aquele tempo a gente rezava muito, né? Não que não reza, continua rezando, mas a intenção era que Jesus nos desse a luz, assim, né? Primeiro que realmente o tempo de chuva não era especificamente aquele, né? Então, já pensava que a gente ficava olhando lá, quando vai chover, e Jesus foi tão maravilhoso que praticamente todos os dias daquele tempo choveu. Precisa explicar que o Haiti chove pouco em Porto Príncipe, então as previsões eram zero. Aí, de repente, por motivo inexplicável, que só Deus sabe, chovia todo dia. E não devia chover, era uma graça. Isso, e foi uma graça mesmo, assim, né? Porque a gente não esperava. Já no primeiro dia, quando a gente tinha te falado, né? Olha, acho que não vai acontecer, né? Nós vamos rezar, vamos pensar. Eu lembro que naquele dia a gente terminou de jantar, foi para a capela, e eu falei, nossa, vamos rezar. E aí começou a chover, e nós falamos, nossa, e começou toda aquela luta, né? Mas eu sinto que vivi muito pensando em Jesus ali, né? Bem, Jesus, eu sempre falava, Jesus, o Senhor nos colocou aqui. O Senhor sabe essa situação, e a gente está na mesma situação que o povo, porque o povo também não tinha água, então também eles esperavam a água da chuva para sair correndo com panela, com tudo, para pegar água. Então, o Senhor também vai nos iluminar em como fazer. Então, para mim, foi muito forte viver isso, porque a oração também me ajudou muito a não me desesperar, né? Porque acho que humanamente falando eu me desesperaria, falei, acabou tudo, agora nós vamos conseguir sobreviver, nem fazer as crianças virem para o centro. E foi pelo contrário, né? Com a ajuda também da oração, e aí Deus foi mostrando, né? Olha, tem chuva, tem a água, olha, vai dar certo isso, a gente conseguiu ajudar também as pessoas que chegavam com cólera. Olha, vamos continuar fazendo isso. E aí as coisas também foram se acalmando, apesar de saber que à nossa volta estava tudo muito turbulento. Mas a gente conseguia seguir em frente, assim, né? Então eu vivi isso muito como um milagre de Jesus, assim, né? Uma providência muito grande. Uma por conta da água, a comida que exatamente durou aquele tempo, e só depois quando abriu, a gente realmente viu, olha, agora dá para comprar e deu certo. Deus foi muito providente. E depois as pessoas e as crianças acabavam sendo sinais para nós, né? Os professores, as pessoas que trabalhavam no centro também se esforçavam para vir, né? Mesmo não tendo carro, mesmo não tendo nada. Então, ali era muito forte o que eles também queriam, porque eles falavam,
irmã Vanessa, a gente tem que fazer o centro ficar aberto, porque senão as crianças vão morrer. Então a gente tem que ajudar. E eles vinham a pé. Então, para mim também era um sinal. Jesus está tocando também no coração das pessoas. E as crianças eram muito fortes, porque cada criança vinha com uma garrafinha de água, e ela já saía da casa dela com uma água, que é provavelmente igual nós, a água da chuva, e ela chegava na escola e partilhava com a colega que estava do lado, né? Então, eles também entravam nesse clima de economizar, de dividir, de fazer, e estavam lá. E eu até fiquei com medo. Falei, nossa, eles vão reclamar, não tem água, porque a gente, né, tem tudo. Aí eu falei, nossa, vai reclamar. E pelo contrário, não teve reclamação, né? Então eu sinto muito que Jesus foi mostrando, olha, sou eu que estou conduzindo. Apesar de toda essa loucura aí fora, eu estou conduzindo. E a gente conseguiu realmente ficar com o centro aberto todos aqueles dias, né? Então foi para nós, para mim, foi uma experiência forte. Eu vivi isso no primeiro momento, um desespero, que eu falei, nossa, Jesus, agora acabou. Mas depois, né, com a oração e também com os sinais, assim, externos mesmo, Jesus foi mostrando e as coisas foram sendo construídas, né, dentro daquela dificuldade, e Deus foi agindo. Talvez todo mundo sabe que hoje no Haiti, este nosso centro-escola acolhe 3.000 pessoas. 3.000 significa dar café da manhã, almoço, janta. A parte de manhã tem os professores, tem quantos são os professores? 120. 120 professores que trabalham, e tem mais uns 130 pessoas de serviço e mais uns 40 que trabalham nas obras. Tem 300 pessoas que trabalham e que vivem ao redor do centro, além destas 3.000 crianças. É uma grande obra, e Jesus é que está reerguendo esta favela, entende? Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, porque os bandidos bloquearam tudo no Haiti. Não tem uma construção que está caminhando. E ainda menos algum grupo de fora que possa ajudar o Haiti. Mas ele fez de maneira tal que nós conseguíssemos continuar a escola e conseguíssemos até o hospital. Provavelmente a próxima semana vai inaugurar a parte nova do hospital, que será uma UBS, uma UPA, e hoje já tem 8 médicos trabalhando, 15, 16 enfermeiras, mais o pessoal de serviço, tem 100, 120 atendimentos por dia, e a Vanessa se encontra lá junto com ele e os outros coordenando tudo isso. Qual é a tua sensação de missionária, de pessoa, vendo tudo isso acontecendo? E Deus confia muito. Primeiro que Deus confia em nós, e nós agradecemos isso, porque humanamente a gente não faria tudo aquilo, né? Eu sempre penso, realmente, vendo outras escolas fechando, outras congregações, né, as pessoas indo embora, eu penso, nossa, Deus realmente quer a melhoria para aquela favela, para aquele povo. Eu penso que Deus ama muito, porque Deus vai chegar, né? Não sei se você lembra o container das máquinas do hospital, que eu falei, nossa, não vai chegar, vai dar problema. A gente comprou as máquinas na China, dos hospitalares, e não se conseguia passar porque tinha muito bandido. Isso, porque os bandidos pegam os containers, né? E aí chegou numa tranquilidade, né? Normal, assim. Eu falei, então, a minha impressão, se eu não acreditasse, eu penso, se eu estivesse no mundo, eu falaria, realmente, Deus quer esta obra, Deus quer que tenha uma vida nova, né? Para esse povo. Então, porque tudo chega, né? Apesar de toda a loucura do Haiti, Deus faz com que chegue, abre caminhos. Então, eu tenho uma impressão muito grande que Jesus realmente quis ali, né? Ele desejou, antes de nós mesmos, ele mesmo já sonhou algo para aquele povo. E eu sinto que Jesus sempre fala para nós, bem, confia, se abandona, vai, e nós vamos dar um jeito aqui que vai acontecer. Sim, isso é muito, muito importante.
Queremos lembrar que nesse momento no Haiti tem 2 pedreiros brasileiros aqui das nossas casas de acolhida que estão trabalhando lá. E além deles tem o Lucas e o Leandro, que são 2 jovens dos grupos de evangelização que fizeram. O Leandro fez também a escola de missão. E eles foram para lá porque são técnicos de informática. Então estão montando toda a estrutura da rede do hospital. O hospital tem que funcionar com a estrutura de informática. E hoje isso é necessário. E estão arriscando a vida. Eles sabemos que Deus cuida de nós, como cuida da Vanessa, cuida dos missionários. Mas o Lucas mandou um vídeo anteontem mostrando uma bala na mão e mostrando que esta bala tinha entrado pela janela do hospital. Eles estavam trabalhando no hospital e foi se enfiar num pilar e conseguiu descascar o pilar. Agora pensa, esta bala foi atirada por um fuzil a 1 quilômetro de distância. Eles atiram e as balas caem em cima do nosso centro. E conseguiu, se ela conseguiu esta bala descascar o concreto do pilar, imagina se não descasca a pele de alguém quando entra. Então podemos agradecer a Deus porque tantas pessoas estão se doando, se entregando, além dos missionários, estão dando a vida para este milagre acontecer, para Deus erguer este povo e estes irmãos. Onde estaria eu se não fosse o teu